Em nome de Jesus, amém? Bom, para quem não me conhece, sou Everton Charme, sou discípulo aí do pastor Rodrigo Laine e pai do Vinicinho. Amém, queridos? Vamos orar a Deus em nome de Jesus, convido você a fechar seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, essa noite eu te peço, Senhor Jesus, assim como foi de manhã, ó Pai, fale aos nossos corações, Senhor Jesus, aquilo que nós precisamos ouvir, que vem diretamente do trono de Deus para nós, ó Pai. Senhor Jesus, que a gente possa ser cheio da Tua glória, da Tua unção, do Teu poder, Senhor Jesus. Que a Tua graça e o Teu amor reine em nossos corações, em nome de Jesus, amém? Querido, fala para o seu irmão aí, Deus honra seu tempo. Essa é o tema da palavra de Deus para nós nessa noite, em nome de Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel 24. Nós vamos ler a partir do verso 4, amém? Vou dar um tempinho para você achar, se localizar, que agora é mais fácil, né, no aplicativo. Então é só digitar e já acha aonde quer, amém? Quem achou aí, diga amém. Glória a Deus. Então vamos ler em nome de Jesus. Então eles disseram a Davi, esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrasta de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele, sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da capa da roupa de Saul. Então disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é rei escolhido pelo Senhor. Assim Davi convenceu os homens de que eles não deveriam atacar Saul. Então Saul levantou e saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Amém? Quando a gente fala dessa passagem de Davi, a gente tem que lembrar que Davi, tudo começou quando ele vence Golias. Davi vence Golias e automaticamente ele se torna herói nacional. Ele começa a ser conhecido pelo povo. E as pessoas felizes começaram a cantar que Saul tinha matado milhares, mas Davi tinha matado 10 milhares. E aí um espírito de inveja se apodera de Saul. E ele começa a maquinar no seu coração que deveria matar Davi, que ele precisava matar Davi. E numa certa feita, Davi, com os seus instrumentos ali perto dele, e ele com a lança na mão, ele falou: vou enfincar esse cara na parede hoje. Será que nos dias que nós vivemos, existem Saul tentando matar você, tentando nos matar, maquinando para que a gente caia, ou às vezes nós somos Saul, nós estamos maquinando mal contra alguém? Porque no coração dele falou: hoje é a oportunidade, eu vou tirar esse homem daqui. Nada Davi tinha feito. Davi não tinha feito nada demais para provocar a ira de Saul. Mesmo assim, pelo sucesso dele, Saul começou a invejá-lo. E você sabe qual que era o segredo do sucesso de Davi? É uma unção de excelência. Ele tinha uma unção de excelência sobre a vida dele. Tudo que ele fazia dava certo. Aonde ele ia, funcionava. As batalhas que ele ia, ele vencia. E ele joga a sua lança contra Davi. Davi se desvia da lança, escapa dele. E aí o rei volta a si, né, e fala: puxa vida, quase matei o cara. Não vou matar ele não. Vou fazer o seguinte: os filisteus vão matar ele. Aí ele teve uma ideia mirabolante de entregar a sua filha, Merabe, filha mais velha dele, para casar com Davi. Mas não era simplesmente para casar com o pretexto de: eu tenho agora, ele é meu filho. Não, porque com isso ele ia ter a lealdade de Davi, que Davi já era leal. Mas no coração de Saul isso não acontecia. Davi já era leal
a Saul. Mas ele não imaginava isso. E no seu coração falou: eu dou minha filha, ele fica leal a mim e eu mando ele para a guerra. Em linha de frente, e aí os filisteus matam ele, eu não. E dá tudo certo. Existem alguns planos de Satanás que nós temos que pedir a Deus discernimento espiritual. Existem situações que parecem boas, né? Parecem situações ótimas, porque se imagina no lugar de Davi. Davi, ele era homem de guerra. Davi, ele saía para a guerra. E de repente ele tinha a oportunidade de ser genro do rei, da autoridade maior. Embora ele já era um cara conhecido, um cara respeitado pelo feito dele. E ele tinha essa oportunidade. Tanto que ele fala: mas quem sou eu? Eu não sou digno. Quem é meu pai? Para que eu possa ser genro do rei. Aquilo era uma oportunidade de ouro. Só que ele tinha discernimento espiritual. Nós temos que ter também nos dias, principalmente nos dias atuais, discernimento espiritual para decisões. Hoje de manhã eu até contei que o pastor Pito, ele contou, não sei se foi num Tadel, não lembro, ou se foi num culto, que ele comprou uma edícula com piscina lá em Macatuba. Foi a pastora Neiva. Foi no Tadel, né, pastora? Ele comprou uma edícula. Agora eu tô grandão. Comprou, puxa vida, tamo com a edícula. Aí eles chegaram na casa dele, compramos a edícula. E agora? Como nós vamos pagar a edícula? A edícula com piscina. Por quê? Faltou a consulta. Faltou consultar Deus. Todas as nossas decisões nós temos que consultar a Deus, para ver se Deus está no negócio, para ver se Deus faz parte desse negócio, para ver se nós vamos ter condições de seguir com o negócio. Todas, querido, todas. E aí ele não entrega a primeira filha, e ele descobre que Mical, a filha mais nova dele, era apaixonada por Davi. Ele vê uma nova oportunidade. Aí Davi: mas ô rei, eu não tenho nada para te oferecer, porque você me oferece sua filha? Aí o rei: não, veja só, 100 filisteus, está tudo certo, minha filha é sua. Davi sai para a guerra. Ele não mata apenas 100, 200 filisteus ele mata. E Mical é entregue a ele. Mical entregue a ele, a Davi, como esposa pelo rei. Davi passa a ser genro do rei. E o negócio começou a funcionar. Entra nessa situação Jonatas, filho de Saul, uma aliança de Davi. Com quem nós temos feito aliança? Com quem você tem feito aliança? Aliança é importante porque Jonatas, ele dava informações privilegiadas para Davi. Porque o rei, ele ainda continuava querendo matar Davi. A perseguição não tinha acabado aí. Sabe por quê? Porque o sonho dele era que os filisteus tivessem morto. Só que ele via que Deus era com Davi. Nada do que ele preparava funcionava. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar, queridos. Não adianta, se tiver alinhado um propósito nosso com o propósito de Deus, esse combo é perfeito. Funciona perfeitamente. E Deus começa a colocar pessoas certas aos nossos caminhos, pessoas que vão nos ajudar, nos edificar, nos momentos ruins, nos momentos bons também vão estar com a gente. E Jonas não era diferente, ele faz uma aliança. E ele avisa, ele fala: Davi, foge que meu pai vai te matar. Se você estiver aí, amanhã você está morto. Mical, sua esposa, ajuda ele a fugir. Ela faz com que Davi fuja. Ela coloca uma estátua na cama, coloca peles na cabeceira da cama. E aí quando o soldado vai lá, fala: não, ele está doente. Mesmo assim o rei fala: traz. Aí chega lá, não é. E aí o rei confronta ela, porque ela era filha dele. E aí, você mentiu para o pai? Imagina os dois conversando lá. E aí, você mentiu agora para o pai? E ela fala: mas
eu fiz isso porque Davi falou que ia me matar. E de fato o casamento deles acaba, queridos. Ela é dada a outro homem depois. Ela é dada a outro homem. E acaba ali o casamento dela. Sabe? Por situações que às vezes são bênção. Porque ela foi bênção, ela ajudou ele. Mas ao mesmo tempo, ela mentiu, né? Ela falou que foi forjada a fazer o negócio. Nós temos que ter, a nossa palavra, ela é sim ou ela é não. Não tem que ter meio termo. Nós temos que ter compromisso como homens de Deus. A falar e a cumprir. O pessoal mais antigo fala que quando os caras saíam por aí, falavam até de fio de bigode. Por quê? Porque as palavras funcionavam. Hoje a gente não vê muito isso. A pessoa fala e ela depois não, ela nega e nega de novo, até o fim. E se precisar, nega de novo. E a aliança continua, querido. Jonas, ele ajudou Davi. Jonas, ele privilegiou Davi com informações. E ele consegue fugir. E ele cai, sabe, ele cai para Aimeleque. E ele chega lá com fome. Ele chega lá escapando do rei. E ele fala para Aimeleque, viu? O rei me mandou aqui. E eu preciso de pão. Tem pão aí? Tem armas? Tem espada? O que você tem aí para mim? E ele fala, vixe, eu não tenho pão aqui. O que eu tenho aqui é a espada de Golias, a quem você matou. E ele fala, não, serve. Me dê a espada. E ele come os pães consagrados, pega a espada e foge. Quando ele foge, ele cai na cidade de Gate. Lá ele encontra mais um rei, o rei Aquis. Só que chegando lá, ele foi reconhecido. Os soldados olharam para ele, opa, você não é Davi, o que matou Golias? Você está aqui, cadê o rei? Aquelas palavras entram no coração de Davi, Davi teve medo. Sabe o que ele faz? Ele começa a fingir de louco. Tem situações que nós temos que ser louco para ganhar os sábios. Mas como isso, irmão? Tem situações que Deus coloca nas nossas bocas a palavra, que depois a gente fala, puxa vida, como que eu consegui conversar com fulano e fazer a palavra alcançar lá o íntimo do coração dela? Sendo eu igual Moisés, de língua pesada, sendo eu lá É Deus, queridos. Deus nos usa. Só basta a gente ter um coração aquebrantado a Ele e falar, Deus, estou aqui, faça de mim o seu querer, faça de mim a sua vontade, faça de mim, ó Deus. E ele começa a salivar, ele começa a deixar saliva escorrer pela barba. Aí o rei Aquis olha e fala, viu, esse cara está louco, esse cara não está no juízo final, deixa que ele vá, deixa que ele vá embora. E ele chega na onde? Moabe. Moabe, ele entra na caverna de Adulão. Aí eu faço um parênteses, porque lá na caverna de Adulão, seus pais, seus irmãos soube que ele estava lá e foram ter com ele. Foram lá com ele. E é gostoso estar com a família, não é? Quando a gente está passando por alguma dificuldade, ou quando a gente está passando por alguma situação, né? E a gente está do lado da família, é muito bom. Receber o conforto, receber a palavra do pai, da mãe. Não tem preço isso daí. Não tem preço. E ele chega naquela caverna, os pais dele estão lá, os pais deles vão para lá, começa a confortar Davi. Eu imagino ele conversando, puxa vida, ó, matei Golias, Deus me abençoou, porque simplesmente Davi sabia que por ele não teria feito isso. Ele não conseguiria fazer esse feito aí, foi Deus. Foi Deus que ajudou a que ele matasse Golias, porque quando ele lança a funda, quando a pedra encrava na testa e o gigante cai, ele vai e tira a cabeça, é tudo Deus no negócio para ele. É tudo Deus purinho ajudando ele.
E ele contando para o pai dele, eu imagino eu lendo lá a passagem, viajando, eu imagino o diálogo dos dois, o pai ali, nossa, então filho, é mesmo. E aí o rei me ofereceu, pai, a primeira filha dele, mas também depois ele não cumpriu, aí eu me casei com Mical. Eu imagino, nossa, então Mical é minha nora? É tua nora, pai. E começam a vir mais pessoas naquela caverna. E a Bíblia fala que ao todo aí, chegaram mais ou menos 400 homens para ter com eles. Mas os homens que chegaram na caverna, eles eram homens em dificuldade, endividados, desanimados. E Davi foi líder sobre ele. Você já experimentou conversar com uma pessoa desanimada? Você chega nela, puxa, eu caminhei, nossa, eu fiz uma correria aí de 5 km. Aí ela olha para você e fala assim, 5 km, mas estava com tênis bom? Porque senão vai estourar seu joelho, hein? Não, mas olha, eu perdi 5 quilos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí a pessoa olha, viu, mas aí você fala, comprei um carro. Ela fala, que carro você comprou? Você fala, comprei tal carro. Ela fala, vixe, esse carro aí é só trabalho. Esse carro aí mecânico ama. É uma pessoa desanimada, uma pessoa que nada, viu, vamos comigo, vamos fazer, vamos orar, vamos levantar de manhã, vamos fazer um propósito, e você está empolgado, e você está no fogo, e você está no primeiro amor, você está ali orando, e tem culto do círculo de oração, e tem não sei o que, e você está lá, tem culto, você está em todas e chama o cara, não, hoje não, não quero, vidas, céus, ninguém me ama, é igual o desenho lá da família Addams, só tem uma nuvem assim que só chove nele, ele vai para o canto, está caindo rainha e chuva só nele, é um cara desanimado, nada dá certo para ele, nada funciona para ele, nada, e homens em dificuldade é terrível, hein? Homens em dificuldade, ele vê problema em tudo, ou seja, os caras que chegaram para Davi, era só curva. É só curva. Ali na vila a gente fala que quando chega esse tipo de pessoa é curva de rio. É onde só para a tranqueira, sabe? Mas só se tiver a oportunidade aí de olhar assim, você vai parando para pedaço de pau, sujeira, tudo que está no rio boiando, ele para na curva ali, e forma aquele, só curva. Só pessoas, curva de rio, chegaram para ele. Os endividados então não vou nem falar. Até falei, fiz um parênteses hoje de manhã sobre 2 tipos de endividados. O de rede social e o coitado. O de rede social é aquele cara que você está mais próximo dele, você dá conselho para ele e fala, viu, não faz isso não, cara. Mas o cara está lá ostentando, você fala, puxa vida, não faz isso não. Mas não é nem porque você é o desanimado não, querido. É porque você ama o cara e você não quer ver o cara na pior. Você fala, puxa vida, esse negócio aí não é para você, cara. Vai mais devagar. Você já pensou em fazer assado? Não, viu? E o cara está lá. E também tem um coitadinho. O coitadinho é aquele cara que as pessoas vão e abençoam. Obrigado, querido. Se o mês que vem tiver de novo, eu quero de novo, tá? E aí você vai e abençoa de novo, e ele está de novo. Aí no mês seguinte você não vai, ele bate no seu portão lá. E aí, tudo bem? Sempre com aquela fala mansa, aquela tristeza, aquele desânimo. Aí você olha para o cara e você fala assim, viu? A Bracel está contratando. Aí ele fala assim, não, mas viu, eu não falo inglês. Aí você fala, não, mas está contratando para parada, rapaz. Vai ter lá, vai lá que você vai. Mas para mim não dá, porque vai fazer sol. Mas amanhã vai chover e eu estou com sinusite, eu estou com rinite. Tudo, ele sempre quer ser o coitado. Esse tipo de homens aí que chegou para Davi. Agora imagina você liderar mais ou menos 400 desse. Imagina, pastor, que delicinha. Hein, pastora Neiva, 400 homens desse, para o pastor fazer aquele almoço e conversar com eles. E você ali do lado. 400 homens amargurados de espírito. E ele foi líder desses homens. Ele treinou, sabe o que aconteceu com esses homens? Esses homens eles foram os guerreiros, tá? Os guerreiros de Davi, esses homens fizeram parte.
Esses homens, quando Davi falava assim, ó, vamos para a guerra, eles falavam, mas viu, você já consultou Deus? Aí Davi já, então vamos fazer isso. Os caras falavam, ó, nós tá com medo, mas vamos então. Ele era o líder, e a gente sabe o líder que a gente está seguindo, a gente sabe o discipulador que nós temos, a gente sabe onde a gente pode ir. Se ele falar vamos, vai. Mas eu estou com medo, vai com medo mesmo, vai para cima. Quando nós somos convidados para liderar, não é nem convidado, a irmã Érica fala e é verdade, eu não sei nem se ela está aqui, a irmã Érica, eu não vi ela, que o pastor Rodrigo, ele empurra do ninho. Aí o pastor, você chega lá, ele pega você e você já sabe voar? Ainda não, então vai. Você sabe nadar? Não, então vai. É mais ou menos isso. E aí não foi nem um aceite de desafio, foi, ô Charme, ó, você é líder já, né? Sou. Então beleza, então começa a levar a célula lá para sua casa, amém? Eu falei, pastor, mas não, pode levar, você é benção. Vamos levar, estamos lá, porque a gente sabe a liderança que a gente tem. Quando a gente sabe com quem a gente anda, a gente não teme. Além da liderança de homens de Deus, alianças de Deus, assim como foi Jonatas e Davi. A aliança que eles tiveram foi uma aliança de Deus, porque Davi tinha informações privilegiadas, como eu já falei, através da vida de Jonatas. Ele tinha informações que ajudavam ele a fugir do rei, que queria matar. Quem está querendo te matar? Eu vou inventar uma frase aqui, queridos. Eu vou inventar, essa é nova, e eu quero que vocês até anotem aí. Segunda-feira é amanhã. Segunda-feira está aí, queridos. É logo amanhã. E tudo vai começar novamente. Amanhã é dia de você olhar e falar, puxa vida, vamos enfrentar os 400. Os 400 estão do seu lado às vezes. Um dos 400 é aquele amigo que você fala, puxa, a meta nós vamos bater esse mês, hein? Aí ele olha no relógio aqui, ele fala, rapaz, dia 22, hein? Dá tempo não. Aí você fala, não dá tempo não. Aí lembra, você está treinando ele, queridos. E na hora que chegar no dia 30, chegar no dia 1º, e a meta estiver batida, aí você vai olhar e falar, viu? Aí ele vai falar, rapaz, não é que você é bom mesmo? E aí você vai fazer como Davi, né? Você sabe que é Deus que age na sua vida. Você fala, não, eu não sou bom não. Bom é meu pai que está lá no céu. Ele é bom. Eu sou só mais um que deixo ele me usar. É acreditar, queridos, onde ninguém acredita. É acreditar onde ninguém acredita. Porque Adulão é preparação. Quando ele esteve lá, ele estava sendo preparado para ser rei. Era um treinamento para ele ser rei. Situações da nossa vida que a gente não entende hoje, porque nós passamos, é treinamento. Aí você para e pensa, puxa vida, mas Deus poderia treinar, né, mais leve comigo. Porque Deus tem pego pesado comigo, né? Treinamento para ser rei, para você reinar. Você só vai reinar se você treinar. Você só vai reinar se você acreditar naquilo que Deus tem para você. E nós estamos na caverna de Adulão e é momento da gente sair, sabe por quê? Porque Gade, o profeta, chega para ele e fala, ó, já deu, Davi, sai. Sai que já deu o seu treinamento aqui. Ele sai com os 400, mais ou menos 400 homens dele. E tudo que era guerra, eles venciam. Tudo. É momento a gente sair da caverna de Adulão, queridos. Nós temos que sair dessa caverna. A caverna é passageiro, é momento de preparação, é momento de treinamento, mas nós temos que ir para a guerra. Soldado ele treina, eu não servi o exército, até porque não daria, né, pelo meu porte. Mas quem serviu o exército aí, quando chamavam as pessoas para servir o exército está lá dando tiro, está treinando, tá, e sobe, desce, vai para a mata e vai não sei o quê. Por quê? Porque quando vem a guerra eles estão preparados. Eu não sei o exército brasileiro, mas os outros aí que a gente vê na internet é assim.
eles treinam para a guerra. Nós estamos sendo treinados para a liderança. Se cada um de nós propor nosso coração, que domingo que vem a gente traz mais um, não cabe aqui. Só no culto da noite. Não estou nem falando no da manhã. Só olhando no que tem hoje aqui. Mas, irmão, poxa vida, mas eu não tenho... Não, você tem, deixa Deus te usar. Através de um abraço seu. Quantas vezes a gente sente de abraçar alguém e a gente fala, não vou não, porque esse negócio é do meu coração, é eu. O coração do homem é enganoso, esse negócio aí é eu. É porque eu acho que porque eu estou vendo a pessoa ali, eu estou achando que ela está triste, então é por isso. Não, vai lá e abraça. Leva algo de Deus para a vida de alguém. Seja um dos 400. Saia da caverna de Adulão. Seu período de treinamento acabou. E você sabe o que é mais gostoso? Que você começa a sentir o gosto da vitória. Você começa a sentir o cheiro da vitória. Quando ela começa a aproximar. E você começa as coisas se encaixando, as coisas começando a dar certo. E fala, nossa, e não é que dá certo mesmo isso? Porque Deus está no controle, Deus está com a gente. Davi, ele teve a oportunidade de se vingar do rei Saul. Lá no texto que nós acabamos de ler, fala que quando Saul entrou na caverna ali, Davi ele poderia ter matado Saul, mas não, ele corta a capa, o coração dele se enche de tristeza, porque ele era rei, porque ele era constituído rei. Coração cheio de tristeza, fala, não, segura os homens deles, porque os homens já queriam, né? Os homens já estavam prontos, já queria matar. Já vamos ganhar. Deus não falou que ia te entregar? Falou, então vamos. Não, mas calma, esse cara é rei. Esse cara foi colocado por Deus, longe de mim fazer mal a ele. Longe de mim. Davi respeitou a autoridade estabelecida por Deus. Mesmo sabendo que ele seria o próximo rei, Davi decidiu não tocar em Saul. Será que quando a gente percebe que vamos ter uma promoção ou algo, será que a gente não tem tentado dar uma trapaceadinha? Vou dar uma trapaceadinha gospel aqui. Vou dar uma puxadinha de tapete gospel aqui. Porque eu preciso dessa promoção. Porque eu preciso disso, preciso daquilo. Deixa no tempo de Deus. Deixa que Deus abra a oportunidade. Não seja Saul na vida de alguém, na vida de algum Davizinho. Aliás, os Davizinhos que fazem grande efeito, fazem grandes feitos. Não seja Davi na vida dos homens da caverna de Adulão, aonde eles olham e falam, puxa vida, eu quero ser igual ele. Eu quero ser igual ele. É gostoso quando a gente ouve alguém falar bem das pessoas que a gente segue, não é? Quando a gente ouve alguém falar, puxa, nossa, você vai em tal igreja, puxa, o pastor de lá é bênção, né? E ninguém tem isso daqui para falar, não fala, você fala, meu Deus, que delícia. Aí você vê que você está no caminho certo, que tudo está dando certo. O segredo é respeitar a autoridade. Será que nós temos respeitado a autoridade quando nós estamos na mesa da faculdade? E aí o professor está aplicando a prova e a gente dá aquela puxadinha. Mas eu não lembro essa resposta aqui. Será que nós estamos respeitando a autoridade que foi constituída acima de nós? Davi, ele teve tudo. Ele poderia ter acabado ali, matava o rei, pronto. Reinava. Era ele no comando. Não, vou respeitar. E ele decide respeitar. Sabe por quê? Porque Deus cumpre a promessa no tempo certo. Davi esperou um momento determinado por Deus para tornar rei. A promessa de Deus não precisa da nossa ajuda para se cumprir. Ela precisa da nossa fidelidade. Fidelidade, ser fiel. Ser fiel a Deus. Ser fiel no agir. Ser fiel no falar. Ser fiel no demonstrar. Nas atitudes. Ser fiel a Deus. Não somos perfeitos. Nós temos falha, nós temos erro.
pecamos bastante. Até a Jéssica estava conversando com a minha esposa, ela falou que uma fulana estava conversando com ela e falou, de uma outra denominação aí, falou, eu estou desanimada por causa disso, por causa daquilo. E a Jéssica respondeu para ele, viu, você está desanimada por causa disso, mas você tem que ver que na igreja só tem pecadores, e se você for para outra igreja, você vai estragar lá. E só tem pecadores, nós somos pecadores e nós estamos lutando contra o nosso pecado, contra a nossa vontade. Porque o mais fácil seria matar Saul. Matava Saul, já reinava. Acabava, o problema acabava ali. Mas o mais fácil não vem de Deus. O mais fácil não é vontade de Deus. O atalho não é de Deus. O atalho não provém dele, queridos. Não adianta a gente querer encurtar aquilo que Deus prometeu para nós, porque é no tempo certo que vai se cumprir. Desde que a gente faz aquele alinhamento da vontade de Deus com a nossa com a de Deus, aliás. Nós temos que alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Às vezes nós queremos pegar a luta com a mão. Às vezes nós entramos na batalha, estamos vendo, não, eu vou lá para a briga. Calma, essa guerra não é para você guerrear. Davi sabia o momento de entrar, guerrear, vencer, pegar os despojos, o que era dele por direito, e entregar ao rei. Nós temos que saber o nosso momento. Nós temos que saber o momento certo, esperado, para que a vitória nos alcance, porque ela vai nos alcançar. Quando o propósitos são alinhados, a promessa ela vem. A promessa ela vem. Eu lembro que, até comentei de manhã, quando a Jéssica e eu, nós casamos, e nós fomos morar com a minha mãe, graças a Deus que foi minha mãe, né? E nós ficamos 3 anos lá. Porque imagina se fosse a mãe dela. Seria mais difícil, né? Então era mamãe. E nós ficamos 3 anos lá. E aí eu falei para Jéssica, eu vou comprar uma casa. A Jéssica falou, vamos comprar então. Que bairro? Falei para ela, o melhor bairro da cidade. Aí, então vamos no melhor bairro da cidade. E eu comprei, queridos, lá no Primavera, não sei se vocês conhecem aqui Lençóis. Comprei lá. E eu tenho ainda a casa lá, graças a Deus. Porque eu sempre morei lá, desde criancinha. E aí a Jéssica olhava e falava assim para mim, mas esse bem, não era meu sonho, né? Eu falava, não, é sim, bem, ó. A hora que nós entramos, eu abri o portão, era um portãozinho, né, de grade, pequenininho. Eu abri assim, o portão fazia... Aí eu entrei na casa, o bigode ia lá, né, Bigode e a Esther. Eu entrei na casa, eu falei, aqui vai ser a célula. Aí eu cheguei lá no fundo da casa. Vocês já foram em plantação de mandioca? Eu não sei se todos tiveram a oportunidade, mas o fundo inteiro, a antiga dona plantava mandioca lá, cara. E eu nunca tinha visto aquilo dentro da vila. Aquilo é de sítio normalmente, né? E tinha uma plantação de mandioca assim lá, ó. Aí eu falei para Jéssica, nossa, a mistura já está garantida também. Aí a Jéssica, mas tá bom, né? Já que estamos aqui. E eu lembro que quando nós assinamos o contrato da casa, a Jéssica e eu, e aí nós deitamos. Eu deitado na cama assim, eu olhava o forro, aquele forro lindo de madeira. Ele tinha uns nó, o forro assim na madeira, sabe? E em vez de quando parecia umas carinhas assim, ó. Eu olhava aquilo lá, parecia que eu imaginava, sabe quando você olha para a nuvem e fala, aquilo lá está parecendo um homem assim, está parecendo não sei o que, era mais ou menos o desenho dos forros que tinha lá em casa lá. Eu olhava lá e a Jéssica fazia assim, esse forro não está legal, né? Eu falei, não, mas está lindo, bem. E era a melhor casa do mundo, porque era a minha.
Era no melhor bairro do mundo. Eu lembro uma vez que eu fui para São Paulo com a fábrica. E aí nós estávamos lá no carro conversando e não sei o quê. E aí saiu um assunto: você mora na onde? Você mora na onde? Você mora na onde? Eu moro no Primavera. Aí a menina fez assim, ó: nossa. Aí eu olhei para ela. Ela falou: por que você não muda de lá? Aí eu fiquei meio sem entender esse negócio. Falei para ela: não tem porquê não. Nossa, mas não é difícil lá? Falei: não é difícil. E de fato não é. Eu nasci lá. Então eu conheço todo mundo de lá. E foi lá que Deus começou o ministério. Foi lá que começou a célula. Foi lá que eu falei de Jesus para muita gente. E o engraçado é que esse dia eu estava lá na Lutepel, lá trabalhando. Passou um rapazinho assim, né? E eu lá trabalhando, esse rapazinho fez assim. Depois ele fez assim de novo e voltou. Falei: vixe. Olhei no relógio e falei: vai pedir as coisas para comprar essa hora, quer ver? Aí ele: você é o Charme, né? Falei: aham. Viu? Você lembra da célula? Falei: lembro da célula. Aí eu já, opa, lembro. Rapaz, lá na célula você falou isso para mim. Aí eu falei: eu falei? Ele falou: você falou. Então tá, se você tá falando. Rapaz, não é que se cumpriu? Hoje eu estou na casa de Deus, cara. E Deus tem abençoado minha vida. De palavra lançada lá atrás. De quando eu comecei a falar de Jesus para os meninos. Lá na vila. Lá nos 400. Por isso que eu falo, queridos, não é o lugar, não são as pessoas, é você, Deus e o momento. Você, Deus e o momento. É isso que você tem que alinhar. Pega o momento certo. A hora que Deus ministrar no seu coração, não hesite, fala: opa, Deus ministrou, eu vou fazer. Faça no seu dom, no seu talento, sei lá, se você canta, faça no seu talento, mas faça algo para Deus. Saia da caverna de Adulão. Deus te chama para algo maior do que o que você está vivendo hoje. Deus está nos chamando para algo bem maior. Quando nós mudamos, depois nós compramos uma outra casa, e aí nós mudamos de casa, e aí ela ficou mais felizinha. Não, misericórdia, amém, recebo em nome de Jesus. Mas Deus tem abençoado. E aí nós nos mudamos de casa, e fomos para uma casa, ela ficou mais felizinha e tal. E aí eu cheguei na casa e, beleza, nós estávamos em outro ministério, aí nós viemos para cá. Aí o pastor foi lá, o pastor Rodrigo foi lá, olhou. Aí ele falou: rapaz, dá para fazer célula aqui, né? Aí eu olhei para a Jéssica só faltou fazer o sinal da cruz, assim, pastor, para falar: misericórdia, célula não. Aí eu falei: diz assim, pastor: olha, dá certinho. E estamos lá, queridos, fazendo célula. É o tempo, é o momento, é o tempo esperado, é só esperar no tempo certo. Nós temos que ser astuto. Nós temos que ser astuto e saber o tempo oportuno. E dar o bote na hora certa. Na hora certinha. Tudo alinhado, tudo bonitinho, tudo vai se encaixando, tudo vai funcionando, sabe? Não tema, porque ele poderia ficar no conforto da família dele, lá dentro da caverna, conversando com o pai dele, poderia fazer qualquer coisa lá, falar: vou ficar por aqui mesmo, aqui eu me escondo, Davi nunca mais sabe de mim, Davi morre, quando Davi morrer, eu pego um pouquinho do meu vigor aí, vou ser rei e dá tudo certo. Mas não é isso que Deus queria para ele. Ele sai da caverna. E ele toma o reino, querido. Ele se torna rei. Sabe por quê? Já estou terminando. Quando fala isso aí é umas 3 horinhas, não é, pastor? Mas eu prometo que eu estou terminando. Eu estou terminando. Porque Davi se torna rei. Sabe por quê? Porque Saul, ele se mata. Saul, ele se joga na espada. O discípulo dele se joga também na espada. Eles morrem. E Davi assume o trono. Lá em 2 Samuel 2:4 fala assim: aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Ele foi ungido como rei.
Davi foi ungido como rei. Ele tomou posse daquilo que Deus tinha para ele. Ele tomou posse daquilo que Deus tinha. E você vê, um rei que perseguiu, se matou. O discípulo dele se matou. Por isso que nós temos que semear testemunho. Nós temos que dar testemunho, semear testemunho. Porque senão quem nos segue faz a mesma coisa. Pode perceber, queridos, as 4 pessoas que você mais convive durante o seu dia a dia, durante a semana, as horas de trabalho, a hora que você não percebe, você está falando igual ela.